a monitores do Mais Estudo, eu vim aqui, né, ensinar vocês a criar um Google Forms. Sei que é uma ferramenta assim muito útil para os professores, né, da escola, e eu creio que possa ser útil para vocês também. Muitos ainda têm medo, né, de trabalhar com formas por conta que só existe tem o celular como ferramenta digital, não consegue ainda fazer pelo computador, mas a gente vai tentar juntos criar um Google Forms pelo celular, tá bom? Então, primeiramente eu vou criar, né? Depois que eu pesquisar aqui em Google Forms, na aba do Google, lembrando que eu tenho que ter um Gmail para poder criar o Google Forms, né? Eu vou na segunda aba Formulários Google. Nisso eu venho em ir para o Formulários Google. Automaticamente já vai abrir aqui para mim um Google Forms. Esse Google Forms é o que eu vou fazer, né, para os meus alunos. Então, eu posso colocar aqui como título, né, já vou começar editando, a atividade de português e colocar a data, 18/9, uma hipótese. Aí daqui eu vou em configurações e vou em criar teste. Configuro para que os alunos, né, recebam as respostas, tá vendo? A liberação das notas imediatamente após o aluno fazer esse teste, pode ser. Mas se você não quiser que ele já tenha a nota dele, então você clica em posteriormente. O aluno ele vai poder ver as perguntas erradas, caso ele erre, eu prefiro que ele não veja. Respostas corretas, caso ele acerte, também prefiro que ele não veja. Valores, a pontuação de cada questão, isso fica a critério de vocês. Eu posso então deixar tudo aberto, né? Geralmente na prova global a gente não deixa porque são os professores, eles precisam corrigir, ver se tem alguma coisa, mas de qualquer forma vocês podem deixar essa opção trancada ou aberta. Pontuação padrão das perguntas. Então, se eu vou colocar 5 perguntas, eu posso colocar cada pergunta valendo um ponto, que no caso seria 5 pontos que esse menino tiraria. O Google Forms ele não conta décimo, mas a gente sempre deixa como um ponto para poder, né, ter uma noção. Se o aluno, se tiver 10 questões e ele acertou 5 pontos, é porque ele acertou 5 questões. Respostas. Gerencie como as respostas são coletadas e protegidas. Então, coletar endereço de e-mail, aqui o aluno vai ter que fazer o login. Se você quiser que ele faça o login com o e-mail, você libera. Se não, você assinala que não quer, porque aí é mais prático para o menino entrar caso ele não tenha, né, nenhum e-mail no celular. Permitir a edição de respostas, você vai deixar trancado que você não quer que esse aluno edite as respostas. E você vai limitar uma resposta para o aluno só responder o formulário uma vez. Apresentação, gerenciar como o formulário as respostas são apresentadas, apresentação do formulário mostrar a barra de progresso, pode ser, embaralhar a ordem das perguntas, isso é opcional, mensagem de confirmação, sua resposta foi registrada, você pode editar aqui, colocar parabéns, outro tipo de mensagem, mostrar link para enviar para outra resposta, não, ver o resumo dos resultados, compartilhe o resumo do resultado com os participantes, eu também não marco, e desativar o salvamento automático para todos os participantes, eu também não marco. Nesse caso, os participantes vão perder as respostas preenchidas se o navegador fechar ou atualizar. Então, isso é critério do monitor, do professor, né? Se ele quer que quando o aluno saia do Google, ele perca as respostas que ele marcou. Então, vai da pessoa. Isso é bom para evitar pescas também, né? Configuração padrão do formulário. Configura aplicada a esses novos formulários. Coletar endereço de e-mail por padrão, não precisa. E tornar as perguntas obrigatórias por padrão? Sim, porque aí o aluno só fecha o formulário se ele responder todas as perguntas. Ok? Então vamos lá. Vamos agora para as perguntas. Aqui a gente mexeu em configurações. Então, a primeira pergunta é uma pergunta sem título. Eu vou botar nome do aluno e vou aqui nessa opção. É uma múltipla escolha? É uma resposta curta? É um parágrafo? Então, eu vou botar uma resposta curta porque é o nome. Depois que eu colocar a resposta curta, tá vendo que aqui vai aparecer texto de resposta curta? Então, eu vou tornar essa pergunta obrigatória. O aluno ele vai ter que responder obrigatoriamente. Terminei aqui, eu vou clicar aqui no botãozinho de mais, nessa barra aqui horizontal. Cliquei em mais, vai aparecer agora a opção de colocar uma pergunta. Então, posso colocar a pergunta 1. O que é uma biografia?
Aí eu vou aqui, múltipla escolha, parágrafo, então vou escolher uma opção de múltipla escolha. Coloco em opção 1, uma história real. Opção 2, para adicionar uma nova opção, uma fake news. Opção 3, uma fábula. Só um exemplo. Nesse caso, eu vou agora clicar aqui nesse Vzinho para escolher a resposta correta. Então, aqui já tem o valor de 1 ponto para quem acertar essa questão. E eu vou clicar aqui uma história real para gabaritar. Aqui é o gabarito. Então, percebam que essa alternativa aqui já ficou com a alternativa gabaritada. O professor já tem uma noção. Terminei, então eu vou para a próxima pergunta, pergunta 2. O que é uma notícia? Então, eu não quero que seja múltipla escolha, eu quero que seja um parágrafo. Então, aqui o aluno ele vai ter que digitar um texto. Eu marco em obrigatória. Eu vou aqui no Vzinho e coloco um ponto. Então, quero adicionar o feedback da resposta. Qual seria a resposta que é uma notícia? Posso dizer uma manchete. Um exemplo aqui, de jornal. Seria a resposta correta que o aluno tem que responder. Clico em concluído. Depois, clico em mais. E assim, sempre que eu clicar em mais, eu vou poder escolher, né? Digitar uma pergunta e escolher se é múltipla escolha, se é parágrafo, né? Se é resposta curta. Mas o ideal é que, se for múltipla escolha, você sempre coloque o gabarito. Quem foi Jorge Amado? Aí eu vou botar aqui um escritor, um prefeito, um cantor. Clico no Vzinho e gabarito. Um ponto foi um escritor. Clico no gabarito, clico em concluído. Depois disso, clico em obrigatório, então já está ok. Terminei o formulário, eu só preciso clicar aqui no título, né? E aí, esse formulário, ele já é salvo automaticamente no seu Drive. Sempre que você for abrir o seu Google Drive, esse formulário vai estar salvo. Aqui, eu clico em respostas, na parte de cima, eu percebo que está aceitando respostas. Se eu fechar aqui, ninguém vai conseguir responder mais. Então, eu deixo aberto. E por último, eu clico em como é que eu vou enviar, Marcos, esse formulário para o meu aluno responder. Vou enviar aqui nessa setinha de cima, perto da lupinha, que eu escolho a cor. Essa lupinha que eu posso escolher a cor do formulário. Eu vou botar aqui laranja. Ficou laranjinha o meu formulário. Clico nessa setinha ao lado da aquarela, aliás, né? Clico no clipezinho e clico em copiar esse URL curto, ó. Quando eu clico em URL curto, aparece a seleção. Eu clico em copiar. Essa seleção eu vou jogar no grupo do WhatsApp. E através disso, ó, todo mundo vai poder acessar o formulário e responder. É isso, vamos testar agora. E aqui, gente, a gente tem o resultado final. Eu consigo responder meu nome Marcos, consigo marcar o X e clico em enviar. Ah, Marcos, mas eu quero ver minha pontuação. Errei. Então, minha pontuação foi 0 de 3. Não acertei nada. Você que é um monitor, você quer, né, saber quem está respondendo o seu formulário. Então, eu clico aqui em formulários Google, vou na segunda aba. É sempre interessante vocês clicarem para poder ver realmente os formulários de vocês que já estão prontos na opção aqui com os 3 pontinhos para computador, porque aí isso vai me mostrar realmente
quando eu clicar aqui nesse azul, os formulários que eu já criei. Então, aqui na opção, ó, já vai aparecer todos os formulários que eu consegui criar. Vou aqui no primeiro, que foi atividade de português. Clico para abrir normal com meu Gmail. E vou aqui em respostas. Nisso, eu já tenho uma resposta. Essa resposta, eu posso clicar aqui em resumo. E aí eu vou saber, né, o resumo, o individual, quem foi que respondeu. Então, o individual foi o Marcos. Se eu vim aqui em resumo, quando aparecer aqui o nome do aluno, Marcos, vai aparecer vários alunos que responderam. Individual é um por um. Eu vou passando sempre aqui para frente na setinha e vai me aparecendo o nome do aluno e quanto ele acertou. No caso, o Marcos não acertou nada. Passo para frente, vem o próximo aluno. Passo para frente, próximo aluno. E assim eu vou tendo um controle melhor. Então, eu esqueci de comentar uma dica muito importante de como é que vocês inserem uma imagem, né? Então, eu vou, por exemplo, aqui, o que é uma biografia? Tá vendo essa questão da imagenzinha aqui? Vocês vão clicar nela para aparecer uma imagem. Então, vocês vão clicar na imagenzinha, vão na opção fazer upload, procurar uma imagem, e aí vocês vão nos arquivos de vocês. Esses arquivos vai aparecer tanto as fotos que já tem no seu celular como a galeria, né? Depende da configuração do celular. E aqui você vai na opção, né? A pasta onde está salva a imagem, aí pode colocar aqui qualquer imagem que você já seleciona, que na hora que clicar já vai. Então percebam, ó, que aqui já vai aparecer a imagem que você selecionou. Ah, Marcos, eu sou professor de português, eu preciso de textos grandes. Como é que eu coloco um texto? Eu vou aqui em descrição. Então, eu vou aqui, leio o texto. E aqui na descrição, eu coloco o textão longo, porque é mais fácil de ser formatado o texto longo nessa opção de descrição. Se você for tentar colocar um texto longo na caixinha de pergunta, vai quebrar a formatação do texto. E aqui em mais, eu coloco a pergunta depois do texto. Então, o que o texto diz? Aí vai lá, múltipla escolha, diz isso, diz isso, e por aí vai. Então, são as dicas mais básicas de Google Forms que eu trago para vocês. Lembrando que um Google Forms eu também posso inserir um vídeo, né? Tem vários tipos de opções. Nesse caso, eu posso clicar aqui em videozinho. Aí você vai inserir o link do YouTube, aí o vídeo vai ficar salvo na sua prova. É bem interessante, tem várias alternativas. Mas, no mais, eu resolvi ensinar só o básico mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e possam auxiliar vocês.